Olá para você que é inscrito aqui no canal Observatório ADR. E caso você não seja também inscrito, se inscreva no canal aqui embaixo. Meu nome é Adriel de Assis e seja bem-vindo para mais um vídeo. Quem assiste a novela Gênesis sabe muito bem que pode surgir umas certas dúvidas enquanto a gente vê a novela e até mesmo quando a gente vê o certo texto bíblico. Porque a novela ela não tem uma verdade específica, né, a respeito de tudo que ela trata. Ela não traz uma verdade teológica ou histórica em tudo o que ela está falando. Ela quer falar muito da Bíblia, mas colocar uma licença poética que nem sempre existe em algum lugar, uma citação histórica daquele momento ou algum fundamento histórico, ela gosta de implementar. Se a novela Gênesis ela se baseasse, por exemplo, no livro de Jazar, que é um livro já mencionado nas Escrituras, em Josué, e também é um livro que conta com mais detalhes a vida dos patriarcas, a novela Gênesis seria uma excelente superprodução brasileira. Mas enfim, eu não estou aqui para criticar a novela Gênesis, mas vamos falar de Ismael e de Quetura. Ismael, o que foi que ele fez na história que a Bíblia não menciona? Porque a Bíblia só menciona Isaac, só menciona Sara, né, na parte de Abraão, e não menciona Quetura, a menos uma vez só nas Escrituras. Bom, porque a Bíblia tem uma linguagem diferente. Ela não vai mencionar, por exemplo, um ato em que se dê algo que vai desvalorizar ou pôr em xeque a credibilidade do povo de Israel. Porque se você ler a Bíblia inteira, o Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver que Israel é o centro das Escrituras no Antigo Testamento. Israel é o centro. Historicamente, teologicamente, Israel é o centro das Escrituras sagradas para os judeus, que é o Antigo Testamento para nós cristãos. No Antigo Testamento, se Israel é o centro, no início da história, lá em Gênesis, quem você acha que vai ser os personagens principais e as histórias vão sempre ocorrer em prol dele? Obviamente, dos antigos patriarcas de Israel. Ismael, embora tenha nascido de um patriarca, não tem nenhuma menção sobre ele a não ser os descendentes que Moisés, que é o autor de Gênesis, faz questão de mencionar ao dizer que esses descendentes são os de Ismael. Eles originaram o povo árabe, que lá no futuro vão entrar em conflito com Israel. Existem sociedades na época dos Macabeus, chamadas de Nabateus, que descendem de Ismael, né, que vão pôr em declínio as terras de Amon e de Moabe, vão atacar os filisteus. Então eles vão ser um povo de guerra, vão ser um povo... um dos filhos dele fundou Amaleque vai atacar, os amalequitas vão atacar Israel lá em Êxodo capítulo 17. Então vocês estão vendo que o autor ele foi muito inteligente e ao mesmo tempo preciso ao afirmar de onde veio o que fizeram os descendentes de Ismael. Claro, colocando sempre Israel como o centro. Mas onde é que está a outra parte da história, né? O outro lado da moeda? A gente vai ver aqui. Se realmente Ismael, né, ele é o pai dos árabes e qual a evidência que tem disso? E Quetura, ela foi a mulher ou concubina de Abraão? Porque existe uma certa discordância no meio teológico se ela foi realmente esposa, como está na Escritura, ou se ela foi de fato uma concubina, e aí Abraão teve outras concubinas, só que a Bíblia não relata porque não é essa a intenção do autor. A intenção do autor não é ser um livro autobiográfico dos personagens em que ela narra, né, a história. Ela simplesmente narra uma história a nível episódico. Então são vários episódios que aconteceram com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, que fizeram deles serem personagens históricos e ao mesmo tempo importantes para todas as escrituras sagradas. Então, a gente tem que se lembrar de uma coisa quando a gente vai estudar a Bíblia. Temos que ir por partes, né? Temos que ver qual parte é que condiz com as escrituras, qual parte acrescenta, qual parte me ajuda a compreender o texto bíblico. Vamos lá. Ismael é uma figura citada na Bíblia como filho de Abraão com Agar, que era a serva, né, de Sara, em que Sara adquiriu ao sair do Egito, lá em Gênesis capítulo 12. Já Ismael só vai nascer em Gênesis 16, verso 15 até o 16, em aproximadamente 1835 a.C., sendo o nascimento de Isaac em 1850, ou seja, Isaac só vai nascer 15 anos
após o nascimento de Ismael, tá? Lá em Gênesis 22 ao 5. Gênesis capítulo 21, dos 2 ao 5, diz assim: E concebeu Sara e deu à luz a um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era de idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão de idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então ele devia ter aproximadamente uns 80 e poucos anos quando teve Ismael. O que a gente entende com isso daqui? Que, se a gente reparar para pensar, aqui em Gênesis 21, do 2 a 5, segundo o Alcorão muçulmano, Ismael foi pai dos árabes, e até hoje há inimizade entre árabes e judeus, porque a Bíblia dizer que é o filho da promessa, o outro é o Alcorão dizer que ele é o filho da promessa. Então qual está certo? Então por isso que hoje existe uma rixa, né? Por conta de descendência e religião também. Que os muçulmanos eles rejeitaram os judeus rejeitaram a Cristo, os muçulmanos não rejeitaram. Então tem toda essa confusão aí. Indo um pouco adiante, a gente vai ver as evidências, né, da paternidade de judeus e árabes. Quais são as evidências de que existe um descendente comum entre judeus e árabes? A National Academy of Science dos Estados Unidos fizeram um estudo com populações judaicas do Oriente Médio, África, Europa e entre outros países, né? E a genética divulgada pelo estudo comprovou que judeus e árabes têm um ancestral comum por volta do primeiro milênio a.C., com ascendência étnica comum dos árabes do Oriente Médio. Vejam só. E assim, você pode estar se perguntando agora, qual o contexto verdadeiro de Ismael? Bom, Abraão, ao ter casado com Sara, durante muitos anos, não tivera filhos devido à seriedade de Sara, a dificuldade de Sara ter filho, né? Quando Sara foi devolvida a Abraão pelo faraó, Sara voltou com servos e posses. Entre estes servos estava Agar. E como de costume daquela época, Agar deveria gerar um filho para ela e garantir a sua posteridade. Ou seja, o filho que seria de Agar, muita gente acha que Agar criou o menino. Não, deveria ser Sara que tinha criado. Mas talvez Sara ela tinha aquele aperto no coração ao ver Ismael. E ela pensava, deixa a mãe dela criá-lo. Então ela deixou Sara ficou deixando, no caso Ismael, à vontade com Agar, né, para Agar cuidar do filho. E isso fez com que Agar se sentisse num nível mais elevado do que ela. E ela se sentiu extremamente humilhada, o que resultou na expulsão de Agar e de Ismael. Então assim, uma coisa que eu escrevi aqui para ilustrar melhor esse acontecimento, né? De Ismael para o lado e Isaac continuar com Abraão, né? Sendo o progenitor divino de Abraão. Porque o próprio Cristo é que visitou Sara. O próprio Yeshua HaMashiach visitou Sara na figura de um anjo, né? Isso é chamado teofania. E ele disse para Abraão, eu irei te visitar em torno de 1 ano. Em 1 ano terás um filho. E derás o nome dele de Isaac, quer dizer risada, né? Risadinha. Porque Sara tinha rido. Sara começou a gargalhar porque ela disse, nossa, como eu ainda posso ter filhos. Não foi com maldade, mas você vê que nosso Criador, nosso Salvador, tem muito senso de humor. E os árabes são descendentes de um homem de Deus. Isso foi o que eu coloquei aqui. Porém, Israel só veio a existir devido à intervenção de Deus. Então, uma coisa é obra do acaso, outra coisa é obra do Criador. Se o universo não foi criado por acaso, mas dentro do universo acontecem coisas por acaso, qual é maior? Não estou dizendo que Isaac ele é maior que Ismael, assim como Israel é maior do que os árabes. Em questão de povo, eles são salvos, os árabes não são. Não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Porque se não fosse assim,
o nosso Salvador não teria falado para Agar, volta para o acampamento de Sara, quando ela pensou em fugir, né? Simplesmente ele estava ali dizendo, ele será um grande povo, vai ser abençoador através de mim. Então ele honrou. Por causa de Abraão, talvez. Só sei que até hoje, se o povo árabe ele existe, estão nessa guerra sem sentido, por conta de religião, por conta de etnia, em algum momento, todos os olhos vão ver que Cristo é o único Deus e que precisa ser aceito por nós. Porque lá, desde o princípio, o próprio Criador nos aceitou sendo os pecadores. Por conta disso é que veio o novo Adão, que é Cristo Jesus. Então, Yeshua HaMashiach. Então, pois bem, uma coisa que a gente deve aprender quando a gente lê as Escrituras, que o nosso Criador, ele adapta os seus planos quando o homem não cumpre a sua vontade. Isso é nítido. E isso se cumpre, pois Ismael foi o pai de diversas tribos árabes, como por exemplo os ismaelitas. Vejamos aqui, ó, Gênesis 25, do 11 a 16. O que é que tem lá, né, em Gênesis 5, do 11 a 16? 25, perdão. Do 11 ao 16. Diz assim: E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-Lahai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar. Preste atenção nesse nome, tá? Que eu posso explicar algo sobre esse Quedar futuramente. Abdel e Mibzan. Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafes e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas, pelos seus castelos, pelos seus príncipes, segundo as suas famílias. Então vocês estão vendo aqui que a família de Ismael foi dividida em várias tribos, né? Assim como as 12 tribos de Israel, houve as 12 tribos de Ismael. Tá? Algumas curiosidades que eu posso listar sobre Ismael aqui. Maomé, no ano 600 depois de Cristo, foi o profeta do islamismo, né? Por volta do 5º século, ele vai traçar a linhagem dele do 5º século para trás, para o primeiro milênio, e a linhagem dele vai dar entre os filhos de Quedar. Lembra que eu falei de Quedar? Um dos filhos dele, uma das descendências dele, na verdade, vai vir de Quedar, o segundo filho de Ismael. Os muçulmanos são uma coisa, para quem não quiser confundir, tá? Muçulmanos é uma coisa, árabes são outra. Por exemplo, os turcos paquistaneses são muçulmanos, porém não são árabes. Eles são adeptos da religião de Maomé, que era árabe, mas por conta dessa religião e cultura ser parecida, eles são muçulmanos. Não é que a etnia é igual, não é que o país é igual, muito pelo contrário, mas a cultura é parecida e a religião é a mesma, então dá direito aos árabes e turcos e palestinos serem chamados de muçulmanos. Atualmente, 200 milhões de pessoas vivem nos países chamados de Liga Árabe. E hoje os árabes são o centro das atenções do poder financeiro na economia estrangeira, vejam só, e detém as maiores riquezas do petróleo. Então veja só como o povo de Ismael foi abençoado, pessoal. Então assim, agora a gente entra naquela questão de Quetura. Quem foi Quetura? Bom, alguns rabinos em suas tradições apontam a ideia de que Quetura, a segunda mulher de Abraão, após a morte de Sara em Gênesis 25:1, era na verdade a própria Agar. Vejam só, que retornou a Abraão arrependida, e ela teria dado 6 filhos a Abraão, embora a Bíblia não toque nesse assunto, nem fale a esse respeito. Porque o nome de Quetura, ela revela um significado curioso. Provavelmente é aquilo que exala fragrâncias, ou de onde nascem as fragrâncias, uma coisa desse tipo. Algo de cheiro agradável, algo agradável. Né? Dá a ideia justamente de arrependimento, é algo que se arrepende, não é interpretação mais rabínica.
Mas não é isso que o texto fala. Por exemplo, lá em Gênesis 25, que eu acabei de ler, só que no verso 1, aqui, diz assim: Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Quetura. E deu-lhe a luz a Zinrã, Joxã, Medã, Midian, que vai se unir depois aos árabes, tá? Vão ser tribos também, os midianitas, Gisbaque e Suá. Aí diz os filhos, né, de Joxã, os filhos de Midian, enfim. Vai a genealogia continuando aí dos filhos, né, que Quetura deu a Abraão. Mas você está vendo aqui que está aqui escrito o seguinte no verso 1. Abraão tomou outra mulher. Pelo menos na versão da Almeida Corrigida Fiel, está assim o texto. O que eu penso, eu acredito que foi de fato uma outra mulher mesmo que ele tomou. Ele podia, ele estava viúvo ali, ele não estava errado em ter outra mulher. Mas na verdade, alguns ainda pensam que na verdade essa Quetura ela era uma concubina dele e que se muito for foi Agar arrependida. Mas isso é uma tradução mais rabínica, uma tradução que é mais voltada, né, aos os judeus, em que facilmente é criticável. Algumas curiosidades, né, a respeito de Quetura. Diz assim: Midian, filho de Quetura, com Abraão, foi pai de tribos que não eram amigáveis com os israelitas, tampouco monoteístas. É o caso de Números 25, do 1 ao 3 e 18 ao 18. Israel também foi atacado em Juízes 6 pelos midianitas, né? E entre os filhos de Midian temos o que, segundo alguns estudiosos, foi o conquistador da Líbia e Etiópia. E talvez o nome África veio dele, que o nome dele era Éfer. Está aqui no verso 4, diz assim: E os filhos de Midian foram Éfer, Enoque, Abida e Elda. Então esse Éfer, talvez alguns estudiosos apontam que o nome África veio dele. Ele devia ter um homem de pele escura, né? Que conquistou aquela região, e os descendentes ficaram por ali. E o livro de Jazar vai dizer uma coisa interessante, que Midian, ele de fato foi com suas famílias e fundou uma cidade entre Cuxi e o Egito. Uma coisa bem curiosa que vai ser refletido na época de Moisés. Eu vou falar sobre isso aqui. Moisés casou com Zípora, uma mulher midianita, que foi posteriormente uma descendente dos filhos de Midian, filha de Jetro. Vejam só. E um sacerdote que teria temido ao Senhor. Então, de alguma forma, ele carregava a tradição de cultuar ainda o Criador, o Deus Yahweh, o Deus verdadeiro. Então, provavelmente essa tradição que ele tinha na família dele, e ele era o sacerdote entre a sua tribo, entre a sua família, revela muitos traços de que, na verdade, Midian esteve entre Cuxi e o Egito. No caso, os descendentes, né, para depois migrar para o que seria o leste árabe, o leste da Arábia. Mas vejam só isso aqui. Algo muito interessante, porque Zípora ela foi tratada com preconceito entre os irmãos de Moisés. Porque ela era cuxita, talvez no sentido figurado, no sentido de ter pele escura, tá? Porque os cuxitas eram um povo que morava próximo aos egípcios, que os semitas, por ser um pouco mais de pele mais clara, não quer dizer que são brancos, tá? Eles eram morenos, escuros, mas de uma tonalidade de pele diferente, porque a etnia era outra, tá? A etnia asiática, ela se divide em vários ramos. Então, em sentido figurado, eu acredito que ela foi acusada de cuxita por cor de pele, que pode também ser uma força de expressão para indicar a sua cor, né? E se houve certo estranhamento pela cor de pele da esposa do libertador hebreu, eu vejo 3 pontos interessantes aqui. Primeiro, letra A. Arão e Miriam tinham uma cor de pele diferente de Zípora, como já falei antes. Os judeus, eles não eram originalmente negros, como muita gente pensa. Eles não eram originalmente negros, eles eram, na verdade, de uma etnia semítica lá da Mesopotâmia. Os mesopotâmicos, eles
Uma parte era negra, outra parte era bem clara, como é o Brasil hoje. O Brasil tem pessoas de todas as cores, né? Mas eles eram mais claros, não brancos como os filmes de Hollywood eles mostram, tá? Não eram bem assim, eles eram mais puxados para um moreno claro, para uma pele mais amarelada, mais bege, assim. Então, letra B. Havia algum preconceito étnico a respeito da linhagem também. Vejam só. Por lá ter vindo de Midian, e os judeus, os hebreus, eles conhecem muito bem a linhagem do seu povo, até os dias de hoje. Os beduínos do deserto é comum eles conhecerem as genealogias das suas famílias. Eles deviam ter algum preconceito, porque os judeus eles vêm de Sem, e os cuxitas e egípcios vêm de Cão, que teve a sua descendência, né, amaldiçoada a partir de Canaã, como a gente pode ver lá no início. Acho que isso está em Gênesis 4, se não me engano, a referência está aqui embaixo para você dar uma olhada. O verso 7 do capítulo 3 de Abacuque diz uma coisa interessante. É onde eu ligo ao terceiro ponto aqui, que eu ligo nessa comparação toda, é o ato de alguns estudiosos acreditarem que Moisés havia casado com outra mulher depois de Zípora, ou simplesmente ter se separado dela e ter casado com uma mulher de fato mesmo de linhagem cuxita, o que é pouco provável, pelo paralelo de Abacuque 3,7. Vamos ler Abacuque 3,7 para a gente dar uma olhada, né, do que está nas escrituras. Abacuque é um profeta menor da Bíblia. Vê aqui Abacuque 3,7. Diz assim: Vi as tendas de Cusã, ou Cuxi, em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Esse texto aqui ele confunde tudo, que dá a entender no mapa, né, que Midian e Cuxi são nações próximas, mas na verdade não, são nações que estão divididas sobre dois países e um rio, que seria na época o Egito e Edom. Então, você vê no mapa aí, você está vendo que Cuxi fica de um lado e Midian de outro. O que não tem muito a ver, muito nexo. Mas talvez esse texto de Abacuque ele esteja se referindo, segundo alguns comentaristas, à ideia de que havia uma dominação indo para lá após de já ter saqueado Jerusalém. Então o saque ele era certo, de que Jerusalém seria destruída e que futuramente tanto Midian como Cuxi, que tinham jeitos parecidos de vida, formas parecidas de se comportar, né? Um fala de tendas, outro fala de cortinas, algo que existia, né, entre o mesmo lugar. Cortina era a forma de dividir antigamente os quartos dentro de uma tenda. As pessoas que moravam em tenda não eram como a gente mora numa casa hoje, que tem paredes, né? De um lado é o banheiro, outro lado é a sala de estar, outro cômodo da casa é a cozinha. Cada parte dessa daí, de uma tenda, era dividida por cortinas. Então é aí que eu entendo a referência cultural que Abacuque quer transmitir para o leitor no capítulo 3, verso 7. Então se refere à cultura e não ao mesmo lugar, ou querendo dizer etnia. Pode se identificar como etnia? Pode, mas eu acho que a intenção dele foi outra, justamente mostrar a dominação sobre esses dois povos de cultura comum. É o que eu imagino. Inclusive, a respeito disso, eu posso fazer um vídeo mostrando sobre as tribos perdidas de Israel. Por exemplo, tem gente que acha que os índios eles são judeus, né? Que os druidas do povo celta são descendentes de judeus, algo que a Bíblia Cobrim vai enfatizar também. Então assim, pessoal, querem saber mais coisas a respeito disso? Comenta aqui embaixo se vocês querem um próximo vídeo mostrando a respeito dessa questão aí, de onde estão as tribos perdidas de Israel, quem são as tribos perdidas de Israel após o cativeiro babilônico no ano 600. Quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, dê um like no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, e quem já é inscrito, verifique sua inscrição se você não está com o sininho, tá, ativado, porque pode ser que eu envie um vídeo novo e o YouTube não lhe avise, mesmo você estando inscrito. Então, sempre ative o sininho para ter certeza aí de que você vai ter o aviso quando um vídeo novo meu sair, tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Não se cansem nunca de observar a verdade. Temos que observá-la sempre.
Não percam também meu último vídeo. Se gostar, curte e compartilha.